Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira e mais uma vez estamos juntos nesse canal, que é um canal focando vidas. E o nosso alvo é que a sua vida, você que está me assistindo, seja edificada e que você tenha algumas perguntas respondidas, perguntas talvez até antigas. E nós temos visto aí o mundo, o Brasil e o mundo todo na nossa área de gospel, como diz alguns, né? Totalmente deturpados, totalmente fora da palavra de Deus. O nosso alvo é resgatar a palavra, fazer com que você volte para a palavra e que você seja um estudante dessa Bíblia, para que realmente você possa compreender quem é o teu Deus e o que ele pode fazer na sua vida. Ah, eu gostaria que você estivesse orando por nós. As batalhas são grandes. E quando eu falo batalha, muitas pessoas falam, ah, ele é missionário, está precisando de problemas de recurso financeiro. Não, não é disso que eu estou falando. Só estou falando sobre dardos inflamados que vêm sobre nós muitas vezes, principalmente quando nós estamos para fazer alguma coisa para o Senhor, seja conferência, seja palestra, né? Ou mesmo isso que eu estou acabando de colocar aqui. Essa já é a terceira ou quarta vez que eu faço de novo o que eu estava fazendo, essa gravação. Ah, as nossas vidas são pautadas por momentos fáceis e momentos difíceis. Nos momentos difíceis, nós devemos aprender a como enfrentá-los. E é isso que eu gostaria de, aos poucos, ir passando para você. Não é fácil viver esse mundo tenebroso. A palavra fala: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, as nossas lutas são lutas reais, não é? E não é contra carne e sangue, mas é contra potestades. E eu gostaria que você fosse realmente um intercessor nosso, tá bem? Bem, antes de nós entrarmos no tema de hoje, que é a segunda parte de removedores de véu, e vocês vão entender um pouco mais a respeito disso hoje, eu gostaria de falar sobre algumas notícias do campo. Nós, como eu disse, esse canal é um canal que visa principalmente missões, levantar intercessores de missões. E nós temos vários fatos, nós recebemos informações e vários fatos de muitas partes, muitos campos, e eu gostaria de ler para você. Por exemplo, igrejas foram fechadas na Argélia e cristãos foram presos e um pastor nos fez apelo à oração. Então estejam orando por isso. Distúrbios estão ocorrendo no Líbano, com crise econômica se aprofundando, que abre portas para conhecer um verdadeiro Deus. Pouco se tem falado da catástrofe que está afetando a Venezuela. Parece que parou o assunto, não é? E fome tem levado pessoas a fugir do país. Isso nós já sabemos. O povo não tem medo de enfrentar o governo e a polícia, mas as milícias armadas revolucionárias, com dezenas de milhares de cubanos, assustam, pois são impiedosos e matam como se mata um frango ou uma galinha. Isso é escrito por eles. Oremos por uma intervenção divina. E, finalmente, o governo norte-coreano está desiludido com a intensificação da fome devido ao embargo e às sanções econômicas. Soldados estão doentes, voltam para casa a pé, muitos deles morrem no caminho. O pedido agora é de alimentos para os trabalhadores braçais, pois o caos chegou. Orem por 100 estudantes brasileiros estudarem a língua e entrarem naquele lugar para compartilhar a palavra. Isso é um pedido que vem de um líder de missões. Eu gostaria mesmo que vocês fossem um dos nossos intercessores. Amém? Outra coisa, não esqueça do dia 29, do dia 30, que é a nossa 7ª conferência missionária. Bem, vamos iniciar então a leitura da palavra para que a gente possa entender um pouquinho mais. Essa é uma série que a gente vai ter. E nós havíamos parado então no versículo 6, falamos do 7 e do 8, explicando que o 6 se refere então ao Velho Testamento, mas ele começa colocando algo interessante. Ele diz no versículo 7, 2 Coríntios 3, 7: E se o ministério da morte gravados com letras em pedras,
se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha só essa palavra, guarda isso. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, como disse, Paulo está fazendo uma comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, mostrando bem claro que esse período que nós estamos, que é da igreja, é muito mais glorioso, é algo assim tremendo. E nós fazemos parte dessa história. Porque se o ministério da condenação, porque a lei mata, não é? Porque ninguém consegue passar nem na primeira lei, se foi glória, e muito maior, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é esse que nós estamos vivendo agora. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobressalente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória temos o que é permanente. Muito bem. Do que Paulo está falando? Está deixando bem claro que a lei estava se desvanecendo para dar lugar a esse período da igreja, período em que o Espírito Santo de Deus habita na vida de cada um de nós. Coisa que antes apenas ele se revelava num profeta, e esse profeta então falava em nome de Jesus. Mas tem algo interessante que ele mencionou, que diz que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés. O que foi exatamente isso? Bem, teve um momento bem interessante lá no Velho Testamento, onde Moisés estava recebendo ali as palavras do Senhor, quando ele desceria então com as tábuas, não é? E a palavra fala que o Senhor falava face a face, versículo 11, Êxodo 33, 11, diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Teve um momento, e quando ele falava face a face, não significa que Moisés realmente via a glória do Senhor. E nós vamos ver por que não era. Tanto é que depois, uma série de coisas foram acontecendo, e Moisés, então, ele quer um pouco mais a respeito dessa presença maravilhosa de Deus. Lá no versículo 17 diz o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Olha que bênção, não é? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Então Moisés fala para Deus: Senhor, me mostra a tua glória. Só que nós sabemos pela própria palavra que quem visse a glória morreria. Respondeu-lhe o Senhor, não é? Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face. Então aquela expressão que ele colocou, falava face a face, era nesse sentido de que ele falava, Moisés ouvia, mas não via realmente a glória do Senhor. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Claro, essa expressão face é uma expressão antropocêntrica, onde você vai ver no Velho Testamento muitas vezes o Senhor usando alguns termos que lembra uma pessoa humana, mas não se cabe, não se coloca isso num Deus que é invisível e todo poderoso. Disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, na fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Então, quando isso aconteceu, Moisés desce e o povo que de repente vê Moisés fica apavorado. Por quê? Porque Moisés estava com seu rosto glorificado. E aí o povo pede para que ele colocasse um véu sobre o seu rosto.
Olha só que coisa interessante. Com o passar do tempo, da mesma forma, então essa é a analogia que ele vai fazer, da mesma forma que a lei estava desvanecendo, porque viria a acabar exatamente com a morte de Jesus Cristo, a glória no rosto de Moisés também estava desvanecendo. Só que ele, infelizmente, não retirava o véu, para que as pessoas não percebessem isso e continuassem olhando para ele e diziam: ah, lá vai o homem com a glória de Deus, lá vai Moisés, né? O homem cheio da glória do Senhor. E Moisés, infelizmente, aos poucos ele foi se afastando e foi tendo problemas, não é? Ele ah, acabou naquele momento lá da rocha, né? Foram duas vezes. A rocha, inclusive, representa Jesus Cristo em dois momentos. A primeira, que ele feriu e saiu água da rocha, era Jesus vindo como servo sofredor. Mas na segunda vez, quando o povo estava clamando, Deus disse para ele: Moisés, fale a rocha. Não falou mais para ferir, fale a rocha. Por quê? Porque essa ferida não poderia mais existir. Porque a segunda vez o Senhor vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o que Moisés faz? Ele simplesmente vira para o povo e chama o povo de rebelde. Coisa que só Deus poderia ter falado. Ele não podia dizer assim, rebeldes. Não. Se o Senhor falasse, Moisés, diga para o povo, rebeldes, aí ele ia dizer, assim diz o Senhor, rebeldes. E aí ia falar o que Deus queria. Mas ele chama o povo de rebelde, então se coloca no lugar de Deus. Depois ele fala, referindo-se a Arão, faremos nós sair a água da rocha? Pega aquela glória da primeira e passa para os dois. E pior, vai lá e fere a rocha. Deus, por misericórdia, permite que saia a água da rocha, mas o nosso Moisés, ele é disciplinado e ele morre. O Senhor diz, se prepara porque eu vou te levar. Você só vai ver Israel de longe, né? O lugar onde você vai entrar, né? O lugar que eu prometi para vocês. Então, você não vai entrar com o povo de Israel. Você não vai tomar posse. Você só vai tomar conhecimento e vai acabar por aí. Então, olha só que interessante. Só para fechar, antes da gente passar para a terceira parte, ele diz no versículo 12: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, ele conservava o véu, ele já tinha percebido que a glória do Senhor estava indo embora, mas ele permanecia com o véu. E olha mais, mas o sentido deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. E agora chegamos no tema. Olha só. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, Pentateuco, o véu está posto sobre o coração deles, cegando. Quando, porém, algum deles se converte, o Senhor, olha só, 16, versículo 16, olha que coisa fantástica. Olha que analogia que ele faz. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, aqui está desvendado o tema, removedores de véu. E você, que está nos assistindo, você é um removedor de véu. Essa é a tua responsabilidade. Então, o tema que nós vamos estar tratando nessa série é exatamente esse. Você tem que ser um removedor de véu, ou seja, você tem que pregar a palavra de Deus. Vamos estar falando sobre evangelismo, vamos estar falando sobre discipulado. Quero mostrar como fazer, literalmente, eu vou estar mostrando como discipular, vou estar mostrando como evangelizar, vou estar mostrando algumas, vamos assim, algumas maneiras de você alcançar pessoas, tá bem? Que Deus abençoe. Nós voltamos no próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva, toque o sininho e dê o
ok, se você realmente gostou. Que Deus os abençoe.